Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que acompanha o programa Passando a Limpo, aquele abraço. Estamos juntos, começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 13, e não sexta, dia 13, né? Mas com o 13 ou não, a semana começa e a gente espera que você tenha uma ótima e maravilhosa semana. Está no ar o programa Passando a Limpo, a sua verdadeira tribuna do povo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Pois bem, gente amiga, o negócio é o seguinte: a política tá pegando. Você viu? O Bolsonaro, ele fez uma carta, escreveu a caneta com seu próprio punho, uma carta para o Flávio Bolsonaro. O que é que está acontecendo? Briga entre família. Bolsonaro acompanhou isso tudo, né? Viu que a coisa tá feia pro lado do Flávio e fez uma carta, escrevendo e dizendo que quem tem autoridade e quem manda é o Flávio, que o Flávio Bolsonaro é o seu porta-voz. Daí tudo bem, dele fazer a carta, só que o PT entrou com uma ação contra o Flávio Bolsonaro e também contra o próprio Bolsonaro, pedindo para que o Bolsonaro volte para a prisão, ou seja, para que ele volte para a Papuda. Todo mundo sabe que ele está em prisão domiciliar. Só que o Bolsonaro não pode se manifestar em nada. E essa carta, eles dizem, segundo o pessoal do PT, que ele está se manifestando através da carta. Ele não pode ter rede social, ele não pode ter nada, ele tem que ficar preso lá e obedecer à justiça. Só que ele fez essa carta. Agora esse pedido do PT foi feito um pedido para o Tribunal Superior Eleitoral e o outro para o ministro Moraes, que o ministro Moraes vai avaliar esse pedido do Bolsonaro, que ele está infringindo, né, a lei, ou seja, ele está fazendo algo que não deve. Então, quer dizer, eles vão avaliar tudo isso e o Bolsonaro, por causa dessa carta, ele pode voltar para a cadeia. Eu acho que ele correu errado nesse lance aí, porque tem gente de olho, a turma do PT está de olho. Hoje é denúncia de ambos os lados, tanto do lado do Flávio Bolsonaro, que é candidato aí do PL, quanto o candidato do PT, que é o Lula. Então, um denuncia o outro. Então, é aquela luta. Gente, eu estava vendo aqui, hoje cedo, eu digo que eu acordo cedo, eu gosto de ler. Eduardo Cunha, daqui a pouco eu tenho uma matéria para trazer na íntegra, mas só para aperitivo aqui no início do comentário, o Eduardo Cunha, você sabe que ele liberou para Minas Gerais 6 milhões em emendas, sem ele ser deputado. Sabia disso? Esse é o Eduardo Cunha, candidato a deputado federal por Minas Gerais. Daqui a pouquinho eu vou contar essa história para vocês aqui no programa, mas é brincadeira, né? É brincadeira, gente. É brincadeira uma coisa como essa. O cara continua mandando lá dentro do Congresso Nacional. Eduardo Cunha, pré-candidato a deputado federal. Agora daqui a pouco vai homologar tudo. Candidato a deputado aqui por Minas Gerais. Eduardo Cunha. É isso aí, é a política, né? Minas Gerais ainda não se definiu as suas candidaturas. O Cleitinho que só em agosto. Cleitinho, acho que vai chegar em agosto, vai falar, estou fora, né? Quem a gente já tem fixo aí é o Matheus Simões, que é o candidato do PSD, nós temos o Calil, que é o candidato do PDT, nós temos o candidato do PMDB, que é o ex-presidente da Câmara de Belo Horizonte, e alguns outros aí, mas o PT e o PL ainda não se definiram. O PT queria que a Marília Campos, que vai ser candidata ao Senado, fosse candidata ao governo, mas a Marília falou, não, eu não vou,
Ela vai ser candidata ao Senado e ela tem grandes chances de ganhar. Agora, a mira é o Patrus Ananias, que é candidato a deputado federal. E falou, não, eu também quero concorrer ao meu 5º mandato, vou ficar fora dessa. Então, quer dizer, a não ser que eu negocie com Lula, disse ele. Vamos ver agora o que vai acontecer. É a política em Minas Gerais, né? Agora que entra esse momento de homologar as candidaturas para as eleições de 2026. É esse o nosso comentário, né, desta manhã de hoje, desejando a todos uma ótima semana, uma semana maravilhosa para todo mundo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Gente, vamos lá com a previsão do tempo para esta segunda-feira. Segundou! Hoje é segunda-feira, dia 13 do mês de julho, ano de 2026. Sul de Minas com tempo bom, céu claro. Hoje o dia vai ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite com poucas nuvens. Hoje a mínima foi de 15 graus e a máxima vai ser de 22 graus. Quer dizer, vai ter frio hoje no período da tarde. Então, todo mundo já levando aí um agasalho, porque a coisa vai ser fria. É o frio. Estão dizendo agora que a semana que vem, né, na próxima semana, nós vamos ter uma onda de calor terrível, mesmo no inverno. Vamos aguardar para a gente ver isso, porque o efeito El Niño está por aí e esse efeito El Niño é complicadíssimo, viu? Nós vamos ter aí, no período do calor, nós vamos passar, os termômetros vão passar dos 40 graus quando vier o calor. O que está acontecendo, gente, lá na Europa hoje, é o que vai acontecer aqui no Brasil, quando for o calor aqui. Lá, infelizmente, pessoas morrendo com forte calor que se tem lá com forte calor que se tem na Europa. Eles nunca viram, é histórico. É histórico. Isso quer dizer, é o homem que procurou, é o homem que fez tudo isso, e agora a gente está pagando caro de problemas lá atrás e que continuam até hoje. Ninguém se preocupa com o clima. Já viu o Trump preocupar com o clima? Ele não participa de nada que tem problema com o clima. Aliás, o Trump preocupa lá com cartão de jogador e tudo mais, se preocupa em briga. Olha, hoje o barril do petróleo aumentou por causa disso. Briga do Trump com o Irã. Você imagina um país inteiro querendo a cabeça do cara? Não só lá, mas outros também. O que esse cara tem de inimigo, gente? Não se faz tantos inimigos assim como o Trump fez. É inimigo demais, cara. É inimigo demais. É inimigo demais. Aqui, e continua a guerra dos Estados Unidos lá com o Irã. E quem paga caro, somos nós aqui. O que nós temos com isso, com a briga? Nós não temos nada, mas vamos pagar caro porque o petróleo sobe, o preço da gasolina ele sobe, daí é complicado. O preço da gasolina sobe, quem paga é o povo. O preço do diesel sobe, quem paga é os caminhoneiros. Aliás, por falar em caminhoneiros, tem uma MP lá no Senado que tem um tanto de coisa, medida provisória, que está para o Senado votar. Os caminhoneiros estão prometendo o seguinte: se essa MP não for votada, se o Davi Alcolumbre, que está segurando tudo lá, não votar essa MP, eles ameaçam entrar em greve. Porque foram coisas boas que eles conquistaram. Entendeu? E se a MP não for votada, vai regredir. Então eles prometem greve. Então o Davi Alcolumbre está com esse problema aí lá no Congresso Nacional. Ele está segurando muita coisa, essa pauta 6x1, né, da votação do governo federal que passou na Câmara também, não vai ser votada.
Daqui a pouco eu vou falar em relação a isso, porque a Câmara daqui de Três Pontos entra em recesso também, mas o Congresso Nacional que vai entrar em recesso. Tem muita coisa na pauta, daqui a pouco a gente fala disso. Mas os caminhoneiros aí ameaçam greve e dizem ser pior do que a greve que aconteceu em 2018. Então, vamos abrir o olho com isso aí. O Alcolumbre tem que abrir o seu olho com relação a isso, que ele pode causar um problema nacional. Foram direitos adquiridos pelos caminhoneiros que, se a medida não for votada, medida provisória, sabe que medida provisória por 3 meses depois, se não for votada, ela caduca. O que é caducar? Ela acaba e acaba voltando. Se não for votada, vai voltar ao que era antes. Então é o seguinte, eles têm que votar isso lá no Congresso Nacional. Vamos trazer as manchetes do programa Passando a Limpo, hoje dia 13, mês de julho, ano de 2026. Sul de Minas com tempo bom, céu claro nesta manhã. População cobra por zona azul em Três Pontas. Câmara Municipal realiza nesta segunda-feira a última sessão antes do recesso. E tem mais. Tivemos alguns acidentes no final de semana aqui na região, a gente vai trazer em detalhes para vocês aqui no programa Passando a Limpo, Tribuna do Povo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira Tribuna do Povo. Apresentação Silvano Alves. Olha, gente, o programa Passando a Limpo tem o patrocínio de Lume Imobiliária e Contabilidade, a certeza de bons negócios. Na Avenida Oswaldo Cruz, 448, o telefone é o 3265-1504. A Sofera Estruturas Metálicas, com qualidade, confiança e rapidez. 99870-6949. Kleber Gás e Conveniência, ligue 3265-2369. Então você sabe, dona de casa, acabou o gás, ligue 3265-2369. Notícias policiais agora, no programa Passando a Limpo, direto! Não ia acabar, o Johnny gostou. Quem não gosta disso aí, desse barulho aí, são bandidos, canalhas, vagabundos. Esses caras escutou o barulho de sirene da polícia, eles ficam doidos. Um incêndio destruiu um apartamento residencial, Tupã, no bairro Jardim São Paulo, em Alfenas. Isso foi na madrugada de domingo, segundo a Defesa Civil. A suspeita é de que o fogo tenha sido provocado pelo ex-companheiro da moradora. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. De acordo com a Defesa Civil, o incêndio começou por volta das 5 horas, em um apartamento localizado no primeiro andar de um dos blocos do condomínio. No imóvel estavam a mulher e o filho, que conseguiram sair sem ferimentos. Por causa da grande quantidade de fumaça, uma moradora do segundo andar também precisou ser retirada do prédio. Além de combater as chamas, equipe do Corpo de Bombeiros retiraram materiais combustíveis de um dos apartamentos para evitar que o fogo alastrasse. Segundo o engenheiro da Defesa Civil de Alfenas, a principal hipótese é de que o ex-namorado da moradora tenha incendiado o apartamento por não aceitar o término do relacionamento. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. A família foi
acolhida na casa de uma amiga e, conforme a Defesa Civil, a assistência social do município foi acionada para providenciar abrigo temporário por meio de aluguel social ou hospedagem em hotel. Brincadeira, mas aí um crime e a suspeita que seja agora é namorado. Ô, gente, tem que aceitar o fim do relacionamento. Tem que aceitar, gente, pelo amor de Deus. Eu tô cansado de dizer isso aqui. Se a mulher não quer mais, deixa a mulher em paz. Mas o sujeito não deixa, ninguém deixa. Por isso que a criminalidade, a bandidagem tá grande. Mas isso, o nome de feminicídio, aliás, tá grande aqui na nossa região e no Brasil. Os caras não aceitam fim de relacionamento. Eles matam. Nesse caso aqui, pode ter até colocando fogo no apartamento. Quer dizer, no apartamento da ex-namorada e que poderia ter pego no prédio inteiro. Vai ser canalha lá no quinto do inferno. A gente está vivendo num mundo hoje muito difícil mesmo. É difícil. Olha, gente, acidente agora. Um acidente envolvendo 3 carros deixou um homem morto e outras 2 pessoas feridas. Isso foi na tarde de domingo, na cidade de Areado, aqui no sul das Minas Gerais. Segundo a concessionária EPR Vias do Café, a ocorrência foi registrada por volta de 13h40 na altura do quilômetro 149. Conforme o Corpo de Bombeiros, a colisão envolveu um Hyundai HB2 e um Chevrolet Cadete e um Chevrolet Celta. Militares de Alfenas foram acionados para a ocorrência com apoio de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, da EPR Vias do Café e da Polícia Militar Rodoviária. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o Chevrolet Cadete seguia no sentido Alfenas-Areado, quando por motivos que ainda serão investigados, invadiu a contramão e bateu de frente com o Chevrolet Celta, que trafegava no sentido oposto. Na sequência, os veículos atingiram o HB20. Segundo os bombeiros, o motorista do HB20 estava sozinho no carro e sofreu dores da região do abdômen e escoriações no tórax. Conforme a Polícia Rodoviária, o homem de 35 anos foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Universitário Alzira Velano, em Alfenas. Ainda segundo os bombeiros, o impacto da batida arremessou o motorista do Cadete para fora do veículo, fazendo com que ele caísse além das margens da rodovia. A vítima foi atendida e estabilizada pelo SAMU. De acordo com a Polícia Rodoviária, o condutor de 27 anos foi levado em estado grave para a Santa Casa de Areado. O motorista do Celta, de 52 anos, morreu no local do acidente. Segundo os bombeiros, ele ficou preso às ferragens. A Polícia Militar Rodoviária informou que o óbito foi constatado pelo médico do SAMU. Após a perícia da Polícia Civil, os militares utilizaram os equipamentos de desencarceramento para retirar o corpo do veículo. Realmente, que tristeza, mais um acidente aqui na região. Outro acidente que nós tivemos é entre Campestre e Machado. Um homem morreu em um acidente envolvendo 2 carros na madrugada de domingo, entre Campestre e Machado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu por volta de 3h30 em Machado, nas proximidades da fazenda da usina. A vítima dirigia um Ford Fiesta, que permaneceu sobre a pista após a colisão. O motorista ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Outro veículo envolvido no acidente saiu da pista e desceu uma ribanceira. Os 2 ocupantes conseguiram deixar o carro sem ferimentos graves e receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Após os trabalhos da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML de Alfenas. A vítima foi identificada como Luiz Miranda da Costa, morador de Campestre. As circunstâncias do acidente serão investigadas. São estas as notícias policiais aqui do Passando a Limpo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves.
Pois é, deixa eu falar, daqui a pouco eu vou trazer aquela notícia que eu falei antes do nosso Eduardo Cunha, mas antes eu quero falar, muitos moradores de Três Pontas estão cobrando pela Zona Azul no centro da cidade de Três Pontas. Eu vou até ver em relação a isso essa semana com a Prefeitura Municipal de Três Pontas, como é que está em relação a isso. Porque esta é uma cobrança e até o prefeito, na sua entrevista que ele deu aqui na Equipe Positiva, ele dizia que a Zona Azul vai ser feita em Três Pontas. Resta saber quando. Até porque as cobranças são grandes e a reclamação também. Tem gente que não gosta, tem gente que acha ruim, né, que tenha Zona Azul aqui na cidade de Três Pontas. Mas a maioria gosta. É aquele detalhe, é tipo quando se muda a rua, né? Faz as trocas de mudanças de ruas que não vão acontecer mais nesta administração. Já foram feitas algumas mudanças e isso não vai ser feito mais. Isso já foi até dito aqui. Agora, com relação à Zona Azul, diz que vai acontecer sim. Resta saber quando, se vai ser esse ano ou não, se tem projeto para esse ano ou não. Porque é aquele detalhe, a gente vai no centro da cidade, é difícil você parar o seu automóvel. A coisa ali é complicada, mas complicada mesmo. Tem gente que já chega cedo, estaciona o veículo, deixa o dia inteiro. É aquele negócio, na hora que tiver que pagar, aí fica tudo livre. Eu lembro quando tinha a Zona Azul aqui, que eram livres as áreas. Nós tínhamos espaços para que a gente pudesse estacionar a qualquer hora do dia, evidentemente pagando a Zona Azul. Então, se acontecer, se nós tivermos aqui a Zona Azul, isso fica legal, vai ficar muito legal. Às vezes a pessoa tem que ir nos consultórios médicos, e eu acho que essa Zona Azul não pode ser só no centro, tem que estender mais ali naquela região do Hospital São Francisco de Assis. Ali também é muito complicado para que você pare o seu automóvel. Ali também tem que ter uma Zona Azul ali naquela região. Eu não sei se ali ainda é centro, mas tem que se estender para aquela região. Quando for colocar uma Zona Azul em Três Pontas, tem que pegar aqui os pontos críticos que nós temos na cidade com relação a estacionar veículos, para que faça uma Zona Azul, para que a gente possa ter condições. Eu falei que outro dia, eu fui parar lá no centro da cidade, vou te contar um negócio. Rodei e não consegui parar. Tem dia que você consegue, mas tem dia que não consegue. Tem dia que a coisa tá feia, tem dia que tá realmente lotado mesmo, não tem lugar nenhum para você parar, é difícil, você anda e não encontra local para parar aqui no centro da cidade de Três Pontas. Isso é preciso de fazer aqui uma Zona Azul, um local para que as pessoas possam parar os seus veículos com tranquilidade, evidentemente pagando, daí não vai ficar carros parados o dia todo, né? Não vai ter carro que vai ficar, chega de manhã, estaciona e fica lá o dia todo, né? Isso não vai acontecer porque quando tínhamos aqui, quando era a Zona Azul gerida pela APAI, a gente notava esse tipo de ação. Eu estou vendo muita gente ainda mudando um pouco de assunto, mas continuando falando do trânsito, como tem gente que gosta de andar com som alto na cidade, né, cara? Som alto, liga aquilo no último. Liga no VU no último. Quem aguenta isso? E motos barulhentas. Os caras, eu acho que eles têm o prazer de acordar as pessoas que estão dormindo à noite, que passam, tá parecendo que tá passando um foguete. Acho que a polícia tem que meter multa nesse pessoal aí. Ou mais multas, né, desse pessoal aí. Que seria legal. Porque eles não deixam em paz as pessoas dormirem. É uma loucura isso aqui que acontece no nosso trânsito em Três Pontas. Sem contar que eu também já disse que aqui no trânsito de Três Pontas, o pedestre ele não obedece e nem o motorista obedece, cara. Então, quer dizer, nós estamos com um trânsito aqui bem fraco, bem ruim, né? Bem caótico aqui na cidade de Três Pontas. A gente espera, tão breve, uma melhoria. E que tem que haver também é conscientização dos motoristas e mais respeito aos pedestres também e os pedestres também respeitarem os motoristas. Se você pisa na faixa e você está atravessando, evidentemente que o motorista ele tem que parar seu carro porque o direito é seu, o direito é do pedestre, entendeu? Em alguns pontos que tem a faixa, onde não tem também o pedestre, ele tem que respeitar aí o motorista. Sempre assim. Aqui ninguém respeita ninguém no trânsito, mas aos poucos vai melhorando e tem que melhorar.
Isso é devagar, é uma conscientização. Já foram feitas até campanhas para conscientização, mas de nada adiantou. Continua do mesmo jeito a coisa aqui nesse trânsito da cidade de Três Pontas. Melhorou pouca coisa, né? Se melhorou pouca coisa, mas é muito difícil. Eu acredito que mais campanhas devam ser feitas aí com relação ao trânsito aqui da cidade de Três Pontas. Isso seria bom, seria importante. E com relação à Zona Azul, isso é o mais imediato possível. Quando tiverem condições, tem que se fazer essa Zona Azul aqui na cidade de Três Pontas, porque não tem condições da gente parar os automóveis no centro da cidade de Três Pontas. É uma coisa realmente muito, mas muito complicada mesmo, e sempre a gente tem, o pessoal chega aqui falando pra gente, cobrando, o pessoal manda mensagens, e a gente, como é porta-voz do povo, porta-voz da população, a gente manda o recado aqui. Então tá dando o recado, mas eu vou procurar saber com relação a isso, a que pé que está, e eu vou trazer informação para vocês aí desta semana aqui no nosso programa Passando a Limpo. Coloca a cara dele aí, ó. Você sabe de quem? Eduardo Cunha. Conhece o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha que impeachmentou a Dilma Rousseff. Vocês lembram, né? Ele que impeachmentou a Dilma Rousseff. Olha, o ministro Flávio Dino, ele tá ferrado com o Flávio Dino, Flávio Dino é ligado aí. O Flávio Dino, ele é ligado ao PT. E é ligado também a Dilma. E quem caçou a Dilma? O Eduardo Cunha. Vai ter uns problemas aí agora. Então, olha, o Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de 6,1 milhões do ex-deputado federal Eduardo Cunha, do Republicanos, por suspeita de desvio de emendas parlamentares. A decisão foi tomada pública no domingo e é dada no dia 6, mesmo dia em que o magistrado bloqueou 119 milhões de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Depois eu explico esse lance aqui. Além do bloqueio, a decisão de Dino determina que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, apresentem em 10 dias todos os documentos de tramitação interna das emendas identificadas pela Polícia Federal, de modo individualizado e organizado por emenda. No período, o ministro também ordena que a Câmara e a AGU, Advocacia Geral da União, e a Controladoria Geral da União informem as providências adotadas em suas esferas de competências para cumprimento da decisão e que a AGU comunique formalmente todos os municípios beneficiários da suspensão das emendas. Então, é isso, gente. Olha, é complicado o que esse povo está fazendo. Às vezes a emenda é para ir para um lugar, vai para outro, eles não informam também para onde vai. No caso aqui do Cunha, 6 milhões de emendas foram para o estado de Minas Gerais. Entendeu? A indicação das emendas é uma prerrogativa de deputados e senadores em exercício. Ele não está em exercício, a filha dele está. A Polícia Federal, no entanto, identificou que Eduardo Cunha, que é ex-deputado, dispõe dos serviços de Mariângela Fialec e da liberalidade política para destinar recursos conforme seus interesses, em sintomas inequívocos do cometimento de crimes de peculato. A Mariângela é conhecida como Tu, que foi alvo da operação da Polícia Federal no fim do ano passado. Na época da operação, o celular de Mariângela foi apreendido. A Polícia Federal descobriu as negociações para envio de emendas. Essas medidas do STF ocorrem após a representação e conclusão da Polícia Federal com base nessas diligências. É brincadeira, né? O Eduardo Cunha liberando verbas. E com relação ao Valdemar da Costa Neto, ele também estava liberando verbas, cara.
O cara não tem, ele é presidente do partido. Isso não pode. Isso é para quem tem, isso é para quem é político, isso é para quem, não é para quem é político não, isso para quem tem mandato, porque político eu sou, o Dioninho é, todos nós somos. Então, eu não posso ir lá e liberar uma verba, os caras estão liberando. Tá virando monarquia. E outra coisa, o tanto de verbas, essas emendas aí, que foram liberadas através, esse presidente da Câmara, ele libera para quem ele quiser. Ele libera para quem ele quiser. Virou bagunça, gente. Tem que olhar, porque tem município que está precisando, está penando e não tem dinheiro. A coisa tá feia e os caras estão brincando. A coisa tem que ser mais séria. Aqui no nosso país, as coisas não estão sendo sérias. Não estão sendo sérias. Olha aí o Eduardo Cunha liberando verba com trâmite. Cara, diz que ele tem trâmite total lá dentro da Câmara Federal. Aliás, ele tem, por quê? Ele detinha muitos deputados debaixo das suas asas. Vocês lembram quando ele caçou a Dilma? Ele já sabia que ele ia caçar a Dilma. E até hoje ele tem deputados em sua aba. E ele não é deputado, ele não é nada. Ele é um cidadão comum e liberando verbas. Pode isso? Esse é o nosso Brasil. Realmente, esse é o nosso Brasil. Enquanto municípios penam, né, para conquistar verba, outros ganham através desses lances ilícitos aí que têm que serem apurados de qualquer maneira e tem esse tipo de gente, ele tem que ser punido. E é candidato aqui em Minas Gerais. Eu não entendo, né? O cara do Rio de Janeiro é candidato em Minas Gerais. Aí eu penso, será que ele vai fazer alguma coisa para Minas? Vai, Dioninho. Ele gosta do Rio de Janeiro. Aliás, ele não gosta de ninguém, né? Mas na realidade, né? Brincadeira, rapaz. O cara sai lá do inferno e vem pra cá. Agora é candidato em Minas Gerais e vai ter muito voto, hein? Vamos ver aqui que ele vai explicar com relação a isso. Alguma coisa ele vai falar, né? Que não tem nada a ver, que é isso, que é aquilo. Agora ele é muito influente lá. No Congresso Nacional, o cara é muito influente. Olha, gente, a Prefeitura Municipal de Três Pontas informa que o prazo para pagamento com desconto de 10% do IPTU termina na próxima quarta-feira, dia 15 de julho. A Prefeitura de Três Pontas reforça o alerta aos contribuintes que na próxima quarta-feira, dia 15, vence o prazo para o pagamento do IPTU 2026 em cota única. Aí você tem 10% de desconto. A mesma data também marca o vencimento da primeira parcela para quem optar pelo pagamento parcelado. Os contribuintes que escolherem quitar o imposto em parcela única até o dia 15 de julho garantem aí o desconto de 10% previsto pela administração municipal. Quem preferir parcelar o tributo poderá fazê-lo em 3 parcelas, com vencimento em 15 de julho, 17 de agosto e 15 de setembro, proporcionando mais facilidade para manter o pagamento em dia. Você sabe que ao pagar aí o IPTU, o contribuinte contribui diretamente para o desenvolvimento de nossa querida cidade de Três Pontas. Então, é bom pagar o pagamento do IPTU em dia. Não tem jeito, isso aí tem que pagar mesmo, né? IPTU tem que pagar, é tipo imposto de renda. A gente tem que pagar, não adianta. Olha, gente, a Câmara Municipal de Três Pontas, antes do recesso parlamentar, realiza na noite de hoje a última sessão ordinária do primeiro semestre legislativo. A reunião, Dioninho Sono, você que gosta, terá 12 itens na pauta, com destaque para a votação de emendas a diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária LDO de 2027 e projetos do Poder Executivo que autorizam a abertura de créditos especiais para investimentos em diferentes áreas. Entre as propostas enviadas pela Prefeitura está a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.978.058, com recursos provenientes de excesso de arrecadação, destinada à aquisição de ônibus para o transporte escolar. Outro projeto prevê a abertura de R$ 65 mil no orçamento da Secretaria Municipal de Educação para a compra de um ônibus com capacidade para 29 passageiros, ampliando a frota utilizada no transporte de estudantes. Também será apreciada a abertura de crédito especial de 200 mil no orçamento da Secretaria Municipal de Transporte e Obras para a construção de uma praça no bairro Nova Três Pontas. A sessão ordinária da Câmara, você sabe, começa hoje às 18 horas e 30 minutos
lá na Câmara Municipal. Ser vereador é bom, hein? Ter recesso. O CLT tem férias também, né? O CLT da carteira tem, né? O trabalho é registrado. E o cara que trabalha por conta própria não tem. Mas ganha bem, igual um vereador ou não? Mas isso está em lei, né? Agora eu digo uma coisa. A Câmara de Três Pontas, isso é uma pura verdade. É a que menos recebe. E a que menos tem em recursos. Assim, recursos não tem. Eu digo os vereadores, em termos de assessores. Tem Câmara aí, cara, que você pode ter 5 assessores. Cidade do tamanho de Três Pontas. Você tem carro, você tem tudo. Se a coisa já está feita, ainda faz esse tanto ainda tem esse tanto de benefícios aí para o vereador, dizem que é para ajudar na atuação parlamentar. Três Pontas não tem esses recursos, entendeu? Em Três Pontas o salário é baixo também dos vereadores, embora para a gente aqui, para as pessoas que ganham, para as pessoas, né, que ganham o salário mínimo, aí se você pegar o salário lá de quase 10 mil é alto, mas em termos de câmaras municipais, aqui o salário dos vereadores de Três Pontas é baixo. Você só pegar por aí na cidades do tamanho de Três Pontas que vocês vão ver. Os caras têm tudo enquanto é tipo de benefício, né? Agora, eu até pedi para falar aí, qualquer dia desse, eu quero falar a respeito de projetos feitos por essa Câmara Municipal, porque lá vai 1 ano e meio, né? Quais os projetos que os vereadores fez, que eu vou dizer aqui, né, no programa Passando a Limpo, nós vamos trazer essas informações. E uma outra coisa que eu quero trazer também aqui no programa, porque agora é ano eleitoral, nós vamos ter as eleições. Quem que mandou dinheiro para Três Pontas? Quais são os vereadores que mandaram cobre, din-din, para Três Pontas? A gente já sabe que o Diego Andrade, o deputado Caixa, eles sempre estão enviando. Eu quero saber os outros, né? O Dimas Fabiano tem colocado aqui também, colocou verba. Tem alguns outros que eu não me lembro o nome aqui, mas eu quero saber todos para não ficar ruim, né? Mas quem colocou verba, maciça, dinheiro? Eu gosto de ver a prefeitura tem que ter bastante dinheiro entrando nos cofres da prefeitura. O Cunha não deu nada pra cá. O Cunha veio aqui. Você gostou da ideia do Cunha, né? O Cunha teve aqui, rapaz. Será que ele vai ter voto aqui do Três Pontano? Será que o Eduardo Cunha vai ter voto? É um perigo, né, rapaz? Será que vai ter voto do Três Pontano? Meu Deus do céu. Campanha é campanha, né? Aí quem mostra e quem sabe em quem votar é o eleitor. É o eleitor que sabe. Procure saber, eu disse isso aqui, procure saber da procedência de quem que você vai votar, procure saber o que o cara fez, procure saber quando ele entrou na política, o que ele tinha, o que ele tem agora. Aí você vai ver se o que ele tem é conveniente com o que ele ganha, né? Se é de acordo com os vencimentos do que ele ganha. É só você olhar nisso, gente, e vamos eliminando esses caras. Vamos tirando esses caras daí, da política, porque é uma vergonha. Enquanto a gente continuar botando gente lá que desviou, que roubou, e que aí não dá certo. Não vai dar certo, não vão votar coisas boas pra gente. O nosso Congresso Nacional, ele tem que mudar muito. Porque não é só o presidente que é ruim. O Congresso Nacional é ruim também. Muitas coisas lá não são votadas, coisas que são de interesse do povo, interesse da nossa gente. Os caras não votam. Eu falei que eu iria dizer, para vocês aqui no fechamento, eu vou dizer, tem muita coisa na pauta, a pauta 6x1 que começou, não vai terminar. Diz que agora é só depois das eleições. Eu até acho que não está errado, não, que se deveria ter votado no ano passado. Mas, se passou na Câmara, né? O presidente joga público, coloca em plenário para ver se vota ou não, porque quem manda no caso lá são os senadores, para ver se vota isso. Eu acho que isso não vai ser votado, vai ser tema de campanha, e tem muitos projetos que estão lá parados, não vão ser votados. Olha para você ver agora o que vai acontecer. Os deputados vão sair agora estão começando, vão sair para o recesso, já vão para a campanha. Muitos serão candidatos aí a prefeito nas suas cidades ou na sua terra natal. Depois eles vão trabalhar um pouquinho no mês de agosto, correto?
Aí depois tem eleições, eles vão trabalhar um pouco, lá uns 10 dias. Depois vem as eleições, primeiro turno, né? Que é em outubro, dia 4. Depois das eleições, o que perdeu vai ficar meio bolocochô, o que ganhou vai... Então, quer dizer, esse ano, o trem vai tudo pro saco. Porque aí depois tem eleições no segundo turno. Se o governo que tem projetos lá, ganhar e tiver aí maioria, vai ser uma coisa. Se não tiver, os caras não vão votar. Então, quer dizer, esse ano, em termos de votação no Congresso Nacional, se não aproveitar votar tudo agora, antes do recesso, aí nós não vamos ter, não vai ter votação mais. Os caras não vão votar, gente. Uns vão sair, vai perder a eleição. Os que vão ficar vão esperar o novo governo. Né? Aí depois que ganhar, aí vem o mês de novembro. Aí já está chegando dezembro, já tem recesso de novo. Então, quer dizer, o novo governo a gente não sabe quem será. Hoje nós temos 2 candidatos, que é o caso do Lula, 2 candidatos com igualdade para ganhar. É o Lula, que é pré-candidato, e o Flávio Bolsonaro. Mas tem outros que podem entrar, e eu espero que uma terceira via ganhe essa eleição. Então, gente, o nosso Congresso vai ficar paradinho, só o ano que vem. E aí tem aqueles projetos que são de cunho do povo, né? Então o povo, mais uma vez, vai levar. É sempre assim. E sobretudo o que eu digo aqui é o pobre. Sobretudo é o pobre, ele que dança em tudo, e os caras estão aí. Preste atenção, gente, olha a cara do sujeito, pra você votar agora. Presta bem atenção, nós vamos votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Ah, um detalhe, na última eleição nós votamos em um senador. Desta vez nós vamos votar em 2 senadores. Vamos prestar atenção nisso, vamos tentar votar na pessoa menos corrupta, ou naquela pessoa que porque lá não tem só corrupto, tem pessoas boas, tem pessoas bem intencionadas, né? Aí eu estou dizendo assim porque para o brasileiro todo mundo é corrupto, nem todos são corruptos, entendeu? Então vamos procurar uma pessoa boa para tentar votar. Eu tento politizar as pessoas aqui com relação a isso. Vote em quem você quiser, não vai na cabeça de ninguém. Preste bem atenção na hora do seu voto. Teu voto é sagrado, gente. E esse Brasil, nós estamos no fundo do poço praticamente. Se a gente não mudar o que está lá, se a gente não mudar muita coisa no Congresso Nacional, como é que vai ficar? Aí não tem jeito. Gente, eu vou embora, desejando a todos uma ótima segunda-feira com muita paz. E é isso que eu desejo para todos vocês. Ótima semana e Deus no coração.